Fala meu aluno, fala minha aluna, ou meu futuro aluno, aluna. Eu sou o professor Gustavo e neste nosso encontro eu vou procurar ser o mais simples, objetivo e didático para te entregar simplesmente o guia definitivo para interpretar, para entender, conseguir ler e entender os indicadores econômicos. Para você que é o nosso aluno, você está nos nossos canais de comunicação e lá diariamente eu mando as informações do que está acontecendo no mundo. E já alinhando, qual é a necessidade de se saber o que está acontecendo, por exemplo, na Alemanha? Qual é a necessidade de saber o que está acontecendo no Reino Unido? Ou mais ainda ao extremo do globo, o que está acontecendo no Japão? Bem, hoje nós vivemos numa economia globalizada. Isso significa que o que acontece do outro lado do país reflete aqui para nós no Brasil. Eu vou te dar um exemplo do que foi considerado a primeira crise econômica do mundo globalizado. Aconteceu lá a crise dos tigres asiáticos em 1997, antes do milênio que nós estamos vivendo. E foi uma crise relacionada aos países asiáticos localizados no Sudeste Asiático, que apresentaram um crescimento exponencial. Eram países muito pobres, na extrema pobreza quase, e eles começaram a ter um crescimento exponencial, que depois resultou no que foi conhecido como a crise dos tigres asiáticos. Por isso a menção a tigres, né? Que eles eram um crescimento agressivo, muito forte. E aquela crise refletiu muito mais, olhando por indicadores econômicos, olhando por índice de bolsa de valores, o nosso índice Bovespa teve uma queda pior do que os próprios índices asiáticos ao final da crise. Então veja bem, algo que aconteceu lá, com a economia de lá e pela economia dos tigres asiáticos ter uma estrutura parecida com o que era do Brasil, o Brasil, por mais que estava aos extremos de localização, ele sentiu, dada essa estrutura parecida, e no final, inclusive, foi pior, olhando pelo indicador de bolsa, foi pior para o Brasil do que para os próprios tigres asiáticos, para os próprios índices asiáticos. Então é por isso a necessidade de você entender, você conseguir ler e entender, claro, os índices econômicos. Como eu mencionei, você que é o nosso aluno, diariamente nos canais de comunicação eu envio para os nossos canais separados por certificação e esse vai ser o guia definitivo para você conseguir ler e conseguir interpretar esses indicadores, beleza? Então eu peguei aqui dois prints do que eu mandei hoje mesmo, na verdade isso aqui é de hoje, mandei 7h32 da manhã. E esse aqui, apesar de estar o horário das 9, esse daqui foi do calendário econômico do dia 20, que foi o último divulgado ali, que tinha algumas informações bacanas referente à inflação, preço do produtor, vendas de varejo, porque tudo é muito considerável aqui para a nossa análise. Então, esse aqui é de hoje, quando você está assistindo esse vídeo, eu até esqueci a data, ó, 23 de maio de 2022, e esse aqui é do dia 20, bem recente, porque foi o último aqui que nós tivemos à disposição. Então vamos começar a fazer a interpretação do que são essas informações. Então vamos lá. Primeiramente, inicia-se com futuros, commodities, juros e moeda. Mas o que é isso, professor? O que é esse negócio de futuro, commodity, juros, moeda? Bem, vamos de trás para frente que vai começar a fazer um pouco mais sentido, porque moedas, vocês conhecem o que é moeda, correto? Dólar, real, euro. Então aqui ele está apresentando relações de paridades de moeda, certo? Então variações. Por exemplo, vamos pegar aqui um marca-texto, em amarelo fica bacana, deixa eu ver. Fica show de bola, então nós vamos usar. Então falando de moeda, neste informativo ele traz para nós a variação do Bitcoin, que é a principal criptomoeda que nós temos atualmente e que não pode ser negligenciado, porque é uma fatia muito importante do que está se tornando a nova economia globalizada pós-pandemia.
E ele traz também, ó, a relação USD, que nós estamos falando de dólares americanos, né? USD, que é United States Dollar, e o BRL, que é o real brasileiro. Então ele está mostrando USD, BRL é a relação paridade real e dólar, aonde ele mostra que está 4,89 e ele está apresentando, veja bem, uma queda, sinalzinho negativo, de 0,03 e o Bitcoin uma alta de 0,48, quase 0,5% de valorização no preço do Bitcoin. E nesse caso, o USD, ó, dólar primeiro, depois real. Então nós estamos falando que a desvalorização, essa queda no preço, é referente a quem vem primeiro. Então é uma queda do dólar. Então o dólar depreciou e o real valorizou. Então a nossa moeda ganhou um pouquinho mais de valor frente ao dólar. Então quando nós estamos falando de queda ou de alta, sempre nós vamos olhar quem vem primeiro. Ele que vai mandar, tá bom? Ok, entendendo isso, nós temos o último indicador de moeda. É o último? Isso, é o último. Que é esse cara aqui, o DXY, que basicamente ele é um indicador que mostra a relação do dólar frente a outras moedas, agora são moedas, de economias desenvolvidas. Então, tem um peso, se vocês quiserem saber quais são os pesos exatamente, pode ir se alterando, fala aqui, deixa aqui nos comentários, eu quero saber como é composto o índice DXY e eu compartilho com vocês. Mas a moeda que mais tem peso dentro desse índice, obviamente, é o euro, que pode ser considerada ali a segunda moeda mais forte da economia global. Então o DXY ele mostra para nós basicamente a relação do dólar frente a moedas de países desenvolvidos, onde tem um peso para cada uma, sendo o euro o de maior peso. Então, mais uma vez, mostra ali um valor de 102,62 com uma queda de 0,52%. Significa então que o dólar perdeu valor frente a essa cesta de moedas de países desenvolvidos. Fechando a parte de moedas, agora nós temos o que? Nós temos o US10Y, United States 10 Years. Esse Y é de years, anos. Então o que é esse US 10 anos? Né? O que é os Estados Unidos 10 anos? Aqui é um indicador da taxa livre de risco da economia global. O que isso significa? Ali basicamente nós estamos falando da taxa de juros dos títulos públicos americano de 10 anos. Por que 10 anos, não 1? É porque é uma convenção considerar ali o prazo de 10 anos, que é a partir de 10 anos que nós consideramos períodos de longo prazo. 10, 12, 15, 30, 40. Então, por convenção, o mercado ele vai trabalhar com o padrão 10 anos. Então, os títulos públicos de vencimento, títulos públicos americanos de vencimento para 10 anos, está apresentando uma taxa de 2,83%, que isso significa uma alta de 1,60%. Por quê? Porque a economia americana recentemente vai começar um ciclo, né? Anunciou que começará um ciclo de alta da taxa de juros para conter a inflação que lá também assombra, não é só no Brasil. Daqui a pouco nós vamos ver aqui alguns indicadores de inflação e nós estaremos vendo que a inflação ela está presente no mundo todo, em todas as economias, não somente no Brasil. Por quê? Porque os incentivos fiscais que aconteceram na pandemia agora estão surtindo efeitos para todos. Brasil, Estados Unidos, países menos desenvolvidos, Venezuela já estava ruim, Argentina, países mais desenvolvidos, Japão, Reino Unido, Alemanha, todos estão apresentando efeitos inflacionários por causa dos incentivos fiscais devido à pandemia. Então, um aumento da taxa de remuneração dos títulos públicos americanos de 10 anos, uma alta de 1,60%. Essa taxa ela é considerada a taxa livre de risco. O que isso significa? Que se eu aplicar lá, significa que eu não tenho risco. É uma convenção, não funciona bem assim, mas entende-se que a economia americana ela é a mais forte de todas.
Se ela é a mais forte de todas, colocar dinheiro lá, comprar título, emprestar dinheiro pro Tesouro Americano é o mais seguro que existe. Então, por isso que existe muito essa relação. Observa o que está acontecendo com a economia americana e a partir dali vai considerando, conforme os outros países vai tendo mais risco, maior tem que ser essa remuneração. Por exemplo, o Brasil. Lá está pagando 2,83 os títulos de 10 anos. Aqui no Brasil está pagando 12, 13% ao ano. Se nós olharmos, por exemplo, uma LTN para 2033, nós vamos ver lá uma remuneração anual dos títulos públicos na média de 12, 13%. Por quê? Porque o Brasil é mais arriscado que os Estados Unidos. Tem essa relação. Beleza? Vamos continuar subindo aqui então na nossa análise. Agora nós temos esse tal de Brent. 110,92 dólares, resultando numa alta de 0,85%. Nós fechamos moeda e nós fechamos juros, porque de juros só nos apresentou o valor do título público americano, correto? Então, nesse caso aqui, peraí. Então, nesse caso, deixa eu pegar a caneta. Nesse caso, isso aqui foi, deixa eu apagar tudo, borracha, vamos apagar isso aqui. Então, aqui para nós foi moeda, nossa, mas ficou horrível a letra. Isso aqui foi juros e isso aqui está sendo commodity. A letra ficou horrível, mas dá para entender. Por que commodity? O que são commodities? Commodities são aqueles produtos que são negociados e que todos usam. Por exemplo, arroz, feijão, minério de ferro, petróleo, boi gordo. Isso são commodities. São negociados a preço, precificados a dólar, porque dólar é a moeda da economia global. Tudo se precifica em dólar quando estamos negociando entre economias, entre nações. Então nós temos basicamente duas referências de preço de petróleo. É o petróleo Brent e o petróleo WTI. O WTI ele parte da percepção de petróleo extraído principalmente na região do Texas, dos Estados Unidos. E o Brent ele parte da retirada de petróleo na região ali da Europa, na região do Oriente Médio. Então nós temos basicamente essas duas referências de precificação de petróleo. O petróleo WTI, que está considerando ali mais a parte da América do Norte, e o petróleo Brent, que é negociado inclusive na Bolsa de Londres, o WTI negociado em Nova York, o Brent negociado em Londres, né, o contrato de Brent negociado em Londres, porque a referência é aquele lado da economia do país. E por que que esse Brent ele está aparecendo aqui e qual que é a importância? Se ele está aparecendo neste informativo, todas essas informações, elas são relevantes. Vamos partir desse princípio que elas são relevantes para a nossa economia. Por quê? Porque a referência da Petrobras, a nossa Petrobras, é o Brent. O petróleo que a Petrobras vende é através da precificação do Brent. Então, por isso, essa informação é muito importante. A 110,92 dólares, um aumento de 0,85%. Então, significa que tem aí um preço mais caro para a Petrobras vender. E, naturalmente, nós podemos entender que aumenta a margem de lucro se está mais caro vender, né? Se você consegue vender por 11, o que antes vendia por 10, você consegue ganhar uma margem melhor. Beleza? Então, fechamos. Commodity, veio só esta informação. Aí nós vamos agora entrar na parte de futuros. O que são esses contratos futuros? Contratos futuros, basicamente, são percepções do que, numa data futura, por isso o nome contrato futuro, qual que vai ser o valor de determinado ativo, né? Então, isso pertence ao mercado de derivativo. O que é derivativo? Ele deriva de alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um celular. Hoje esse celular ele está custando R$1.000. Só que no contrato futuro, estima-se que daqui um mês esse celular vai valorizar e vai custar 1.050.
Então, esse contrato futuro, ele deriva de um ativo, o ativo é o celular, ele é um contrato que está derivando desse celular e ele está precificando a percepção do que vai ser no futuro, é uma percepção. Então, existem contratos futuros de soja, existem contratos futuros de tudo que vocês puderem imaginar praticamente dentro do mercado. E por isso é muito importante, porque ele vai ditar qual que é o preço à vista. No futuro está sendo negociado a 1.050 e hoje está sendo negociado a 1.000. Bem, ele vai valorizar, então ele tem que valorizar. Então, dia após dia, ele vai se valorizando. Então, essa referência de índices futuros, contratos futuros, é importante para nós entendermos como que está sendo mais ou menos o caminho, qual que está sendo a percepção do mercado para a economia. E aí nós temos aqui a indicação dos principais índices das bolsas mundiais. Então nós temos, vamos pegar aqui o marca-texto. Nós temos o S&P 500, que nada mais é que o principal índice da bolsa dos Estados Unidos, mostrando uma alta de 1,37%, então uma expectativa de mercado otimista para o mercado acionário. Nós temos a Eurostoxx, que é o principal indicador da economia europeia. Nós temos a SSEC, que é o principal indicador da economia chinesa, muito relevante para o mercado mundial. E nós temos o Nikkei, que é o principal indicador japonês. Então nós temos o principal indicador americano, europeu, chinês e japonês. Por quê? Porque são economias que influenciam o mundo. Então veja que todos estão em alta. Se todos estão em altas, é uma expectativa de mercado otimista. Tendenciosamente, o Ibovespa possa ser que vá subir, como outras economias. Não que seja uma verdade, porque existem outros fatores, problema fiscal, ano de eleição e tudo mais. Só que esses indicadores mostram que, a princípio, neste dia em questão, correto? Hoje, o mercado global encontra-se otimista. Não é à toa que está subindo. E aí nós fechamos então a interpretação do que está sendo futuros, commodities, juros e moeda. Aí nós temos a agenda de hoje, o discurso do presidente do Banco da Inglaterra. Qual que é a importância desse discurso? É um banco da Inglaterra, é um banco de extrema importância. Então, dependendo do que ele vai falar, de qual vai ser as medidas, se vai ser drástica, se vai ser dentro do esperado, isso vai refletir, por exemplo, na zona do euro. Isso influencia. Então é importante. Da mesma forma que para nós, o Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? São vários economistas que dão a sua opinião a partir do que eles enxergam e partem de premissas. O que eles imaginam que vai ser a inflação brasileira? Qual vai ser a taxa de juros? Qual vai ser o PIB? Qual vai ser a taxa de câmbio no final do ano? Então esse Boletim Focus ele sai toda segunda-feira. Então é importante nós entendermos qual é a opinião, né? O Boletim Focus ele é a mediana. Todo mundo lá dá as suas opiniões, pega-se a mediana e diz, a inflação esperada é de tal, a taxa de juros esperada é de tal. E aí é muito importante nós entendermos os profissionais capacitados da área, qual que é a perspectiva deles. Porque dentro deste mercado, dentro dessa economia, é comum nós vermos um conceito que é chamado de profecia autorrealizável. Pode ser que não seja verdade, mas geralmente tem. O que é essa profecia autorrealizável? É o seguinte, você está esperando que vá chover, mas não vai. Deixa eu pegar um outro exemplo. Vamos pegar propriamente do mercado mesmo. Todo mundo espera que a taxa de juros do Brasil vai subir. Então todo mundo toma atitude baseado na ideia de que a taxa de juros vai subir. E se todo mundo está se posicionando para a percepção que a taxa de juros vai subir, no final ela sobe. Porque todo mundo já estava fazendo isso. Todo mundo influenciou. Profecia autorrealizável. Eu imagino que algo vai acontecer e eu caminho a favor que aquilo aconteça. Por mais que possa ser algo ruim. Eu espero que aconteça algo ruim, mas eu vou me proteger. Eu estou favorecendo. É uma profecia autorrealizável. Então existe muito disso. Então é importante, porque se todo mundo acredita que a taxa de juros vai subir, todo mundo se posiciona a favor disso, todo mundo exige taxas maiores porque espera que a taxa do Brasil vai subir,
e no final a taxa de juros precisa subir, porque todo o mercado já está posicionado para isso, e se não subir, pode acabar, talvez, sei lá, causando um colapso na economia, indo aos extremos, tá? Então é importante se entender, mas não é uma verdade. Afinal, o futuro pertence somente a Deus, então nós não temos esse controle. Aí vem algumas principais notícias macroeconômicas mesmo. Início da economia da Alemanha diz que o país está pronto para os embargos de petróleo propostos pela União Europeia, mesmo sem a participação da Hungria. Pequim apresenta novo recorde de contágio de Covid. Preocupação com o lockdown ressurge. Então, será que nós vamos ter uma terceira onda? Será que vai ficar economias fechadas novamente? Então fica essa tensão no ar. Presidente Biden anuncia 13 países estão interessados em ingressar na nova rede comercial Ásia-Pacífico, então a conexão, então talvez para a economia globalizada seja interessante. Futuros americanos sobem após Biden declarar que considera suspender algumas tarifas comerciais entre Estados Unidos e China, então favorecer a relação Estados Unidos-China, que talvez até quem não acompanha o mercado econômico sabe que existe uma tensão entre Estados Unidos e China, então isso é interessante, né? Diminui um pouco essa tensão. A China está flertando com o perigo em Taiwan, disse o presidente norte-americano, confirmando em seguida que defenderá Taiwan de um suposto ataque de Xi Jinping. Então, ó, de um lado vai reduzir umas tarifas, do outro uma tensão, talvez mais uma guerra, né? Já está tendo a guerra Rússia-Ucrânia. Se, porventura, a China decidir atacar Taiwan, Estados Unidos já se posicionou dizendo que vai entrar e vai defender Taiwan. Então aqui está uma tensão e que isso pode refletir no mercado pessimista, né? Desvalorização das bolsas, queda nos preços por causa dessa tensão. Brasil zera imposto de importação para equipamentos utilizado na mineração de Bitcoin e criptomoedas. Então a parte tecnológica envolvida nessa mineração, não vamos entrar no detalhe técnico. O Brasil zera imposto, então basicamente ele está incentivando que haja mais mineração de Bitcoin aqui no Brasil, que esse trabalho seja concentrado no Brasil, a partir do momento que ele zera. Então ele está colocando aqui um incentivo fiscal para isso. Então isso pode ser visto com bons olhos aí, principalmente pela comunidade mais jovem e que está associada aí com toda essa tecnologia envolvida no mundo, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha com quanto tempo de conteúdo nós estamos. 22 minutinhos, vai bater ali os 30 minutos bacana, que é o habitual. Vamos fazer então agora, para concluir esse nosso encontro, uma leitura rápida, super interpretativa. E eu já quero deixar alinhado aqui, antes de nós iniciarmos a segunda imagem, se você ficou com alguma dúvida dentro desse tema aqui, deixa aqui nos comentários, deixa a sua dúvida, deixa a sua opinião, se tem alguma coisa a acrescentar. Deixa aqui no espaço dos comentários, nós estaremos lendo, estaremos interagindo. Vai ser muito bacana saber a sua opinião, sua dúvida. Nós vamos estar auxiliando, tá bom? Vamos continuar. Calendário econômico lá do dia 20/5. Então, Japão. Primeira ideia que nós temos que interpretar é que está falando aqui por economia, não é geral. Então, primeiro do Japão. Foi divulgado no dia 20 a inflação mensal de abril. Foi um aumento no mês de abril, que aí é divulgado em maio, né? Fecha abril, divulga em maio. Um aumento de 0,4%. No mês anterior, teve um aumento também de 0,4%. Então, as coisas ficaram mais caras. A inflação anual do Japão está em 2,5%, que antes estava 1,2%. Então, veja, é um cenário de alta inflação, porque o Japão ele é conhecido como deflacionário. Ele tem uma inflação negativa. Então, o Japão está com uma inflação alta, assim, por mais que nós aqui estamos lá com 12% de inflação no acumulado de 12 meses. Então, quando nós olhamos essa inflação anual, abril, está pegando janelas de abril a abril, um ano, tá bom? Então, é dessa forma, é o acumulado de 12 meses a partir daquele momento, abril, puxa os 12 meses, então abril a abril, basicamente, né? Maio a abril. Então, é uma inflação alta para o Japão, conhecido por ter uma inflação negativa. Então, é significativo sim essa inflação. O núcleo de inflação anual espera-se 2,5%, que o anterior era 0,8%. Então, mais uma vez, positivo, coisa que antes para o Japão era comum ser negativo. Na Alemanha, preço ao produtor mensal, né? Então, teve um aumento do preço ao produtor. Então, aquele que produz a economia, as indústrias, né, as empresas que produzem,
Os preços em abril cresceram 2,8%, é uma alta significativa para um único mês, o que anteriormente foi de 4,9%, então muito significativo, dado também aqui cenário de inflação. Preço ao produtor anual, contando janela de abril, um aumento de 33,5%, um terço mais caro, o que anteriormente 30,9%, mas aí abril veio apresentando uma alta de 2,3%, vai se acrescentando e aí apresenta uma alta aí de 33%. Vendas no varejo mensal, então muito importante saber como que as famílias estão consumindo. Vendas no varejo somos nós, que sei lá, vamos ali aqui em São Paulo, lá na 25 de março, lá no Brás e compra roupa. A venda do varejo, varejão mesmo, não é os atacados, não são as grandes negociações. Vendas no varejo está muito mais associado às famílias e não às empresas que compram no atacado. Então, as vendas no varejo, lá no Reino Unido, um aumento de 1,4%, significa então, está tendo uma boa movimentação econômica das famílias no Reino Unido, ainda mais que no mês anterior, foi uma queda de 1,2%, então um cenário aí um pouquinho melhorado para essa janela mensal no Reino Unido. No anual, veja bem, ainda continua em queda, então uma queda de quase 5%, o que antes era um crescimento nas vendas do varejo, então reflete também aí um desacelero econômico, claro, cenário de inflação, incentivos fiscais da pandemia, economias tendo as suas dificuldades de arcar com esses custos fiscais, reflete no Reino Unido, também reflete na Alemanha com inflação, reflete no Japão, reflete nos Estados Unidos, reflete no Brasil, reflete para todo mundo, tá legal? Então é desta forma que nós vamos fazer a interpretação destas informações que você, nosso aluno, está recebendo diariamente no canal que você está presente ali no Telegram. Se você não é o nosso aluno, deixa um comentário aqui embaixo, deixa uma mensagem, entre em contato com a gente para você ter acesso a todo esse material aqui, com toda a perspectiva macroeconômica mundial. Então manda um recadinho aqui para nós vamos entrar em contato, entender a sua necessidade e ver no que nós podemos ajudar, beleza? Para você que é nosso aluno, agora você está craque em saber o que são essas informações, ainda tendo dúvida, ou deixa a sua dúvida aqui no comentário, ou chama eu ou o professor Antônio Walter no privado para esclarecer sua dúvida, beleza? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço.